O nosso trabalho é sobre a adenite equina e foi baseado no artigo Estudo Epidemiológico de Casos de Suspeita de Garrotilho na região sul do Rio Grande do Sul. Popularmente, a adenite equina é conhecida como garrotilho. Essa é causada pelo Streptococcus equi e caracteriza-se pelo aumento dos linfonodos no trato respiratório superior, descarga nasal purulenta, tosse e febre. O agente ele acaba penetrando a mucosa nasal do animal, chegando até a via linfática, migrando até os gânglios linfáticos regionais, podendo ocasionar uma secreção mucopurulenta e podendo chegar até alguns abscessos. Essa doença pode acometer todas as idades dos animais, porém tem grande relevância para animais de até 5 anos e potros. Os animais mais velhos, eles já possuem uma imunidade apta para combater esse agente microbiológico. É uma doença que tem alta morbidade, então até 100% dos animais podem ser infectados, porém com uma mortalidade muito baixa, então até 10% do plantel pode ter esse agente. Isso tem grande relevância em grandes concentrações de animais. O frio e a umidade são condições favoráveis para a sobrevivência desse agente microbiológico. E por conta dessas condições, o Rio Grande do Sul tem uma alta carga desse agente e acomete vários animais. São observados como patógenos secundários aos streptococcus, com lesões de garrotilho, o Streptococcus equi com as subespécies zooepidemicus e o Streptococcus dysgalacti subespécie equimilis. Nesse artigo que a gente escolheu, foram relatados 35 casos com diagnóstico de adenite equina. Desses mesmos foram coletados amostras de secreção nasal mediante suave estéreo ou de pus mediante punção dos abscessos. Em resumo, para dar diagnóstico, a amostra desses 35 casos foi realizada a bacterioscopia de cultivo curados pelo Gram e o teste de catalase. As colônias constituídas por cocos Gram positivos, catalases negativos, foram multiplicados em agar-sangue. Essas culturas foram suspensas em solução salina e, após isso, utilizadas para a realização de alguns testes bioquímicos. Cada isolado foi semeado em trealose, sorbitol e lactose, sem e com adição de 10% de soro equino estéril. Foi feita a fermentação de açúcares. Considerou-se cepa de Streptococcus equi aquelas que concordaram com as características anunciadas pelo AP20-STREP, que é um sistema padronizado permitindo a identificação microbiológica do agente. O tratamento por Streptococcus equi deve ser feito baseado no estágio da doença do animal, e geralmente ela é dividida em 4 categorias, sendo elas cavalos com sintomas clínicos precoces, animais com absedação dos linfonodos, cavalos expostos ao agente sem apresentar sintomas clínicos e o último estágio, os cavalos com complicações associadas à doença. Dependendo dos sinais clínicos e da evolução da doença, pode ser feito tratamento via antibiótico ou anti-inflamatório. Pode ser realizada a vacinação dos animais e essa tem a durabilidade de 1 ano. A vacinação ela não é tão eficaz, mas ela pode ajudar. O caso clínico dos animais afetados possui a característica de anorexia e depressão nas primeiras 48 horas, antes do aparecimento do corrimento nasal, e podendo chegar a uma febre de 41 graus. E o corrimento nasal pode passar de seroso a purulento num período de 3 dias. Já os linfonodos retrofaríngeos e submandibulares apresentam-se edemaciados
quentes e doloridos ao palpação no lugar, inicialmente sendo firmes e posteriormente com surgimento de abscessos. Possivelmente, observa-se que a disseminação desse agente pode causar abscessos no fígado, nas articulações, rins, baço, sistema nervoso, mesentérico, pulmões, endocárdio e miocárdio, podendo se chamar o caso clínico de garrotilho bastardo. Sendo um quadro que apresenta um prognóstico desfavorável para o animal, o abscesso pode se romper, causando peritonite supurada, que pode levar à morte do animal. E os animais com resposta imunológica adequada podem desenvolver a doença numa forma crônica da doença. E em animais mais velhos, o curso da doença tende a ser discreto e as lesões podem se restringir à rinite catarral e à faringite. E já no artigo analisado, os 33 casos observados possuem todos os sintomas da característica da doença, desde os mais leves até a epiema da bolsa gutural. Dos 11 animais com garrotilho bastardo, 10 eram potros pertencentes ao mesmo Aras. Isso quer dizer que pode ter uma disseminação maior da doença sem tiver o controle. E todos os animais com as faixas etárias vistos nessa pesquisa apresentaram sinais compatíveis com um garrotilho. Pode-se afirmar que os animais de todas as idades são afetados pelo agente, principalmente animais jovens. E também a adenite causada nos linfonodos na região da garganta foi observado em apenas 100 dos animais examinados nessa pesquisa. Ou seja, nem todos os cavalos apresentaram os sinais possíveis da doença, sinais clínicos. Isso pode ter ocorrido pelo momento que foi observada a doença, encontrado do diagnóstico. O sinal clínico da secreção nasal foi o principal observado entre os animais. E com base nos artigos analisados, concluiu-se que para evitar o garrotilho, deve sempre haver a desinfecção dos materiais, não manter o lugar de convivência do cavalo úmido, separar o animal infectado dos animais para evitar essa contaminação dos outros. E com o animal afetado, devemos isolar adequadamente, analisando o estágio da doença para um melhor tratamento, sendo inicialmente o soro, administrado o soro anti-estreptocóxico e hiperimune para o melhoramento do estado geral do cavalo.